Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária em Alagoas, o historiador Geraldo de Magela. Ele que vem nos falar sobre a questão dos quilombolas e como também das ações do ITERAL aqui para dar as condições necessárias à cidadania dessas pessoas que até então não tinham, até o início do governo Teotônio Vilela Filho, não tinha ainda o mapeamento, ou seja, não se sabia exatamente quantos eram e quantos estão ainda a ter a devida atenção do Estado para o desenvolvimento de suas atividades e da sua vida no geral. Presidente, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. Eu começo por esse mapeamento étnico-cultural das comunidades quilombolas em Alagoas. O que foi feito até então e o que falta ser feito para dar a cidadania a essas pessoas? E obrigada antecipadamente por sua presença aqui conosco. Antecipadamente também já agradeço o convite feito por você e gostaria de deixar bem claro para o alagoano que o trabalho que nós desenvolvemos há 4 anos no Instituto de Terras de Alagoas, no ITERAL, focado na questão dos quilombolas, é que nós, a partir da nossa experiência como historiador, é que nós fomos procurar efetivamente as comunidades que já foram reconhecidas tinham sido reconhecidas pela Fundação Palmares e outras tantas dezenas, pelo menos 4 dezenas, que ainda não tinham o reconhecimento e sequer o Estado chegava até essas comunidades. Não, o Estado sequer chegava a reconhecê-lo no sentido de que ali se tratava de um grupo étnico diferenciado, que são os quilombolas. Nós, imediatamente, quando assumimos a direção do ITERAL, procuramos discutir com um historiador, um antropólogo e uma cientista social. O historiador é um dos principais historiadores, se não o principal historiador vivo de Alagoas, Disseu Lindoso. Foi o Disseu quem nos deu as informações fundamentais para o mapeamento e foi quem serviu ao Instituto de Terra e aos quilombolas como consultor. O antropólogo foi o Cristiano Barros. O Cristiano foi quem foi a campo com a cientista social, a Sandriana Mello. Então, o que nós tínhamos de indicativos de comunidade, nós passamos aí a campo e fizemos o mapeamento. Eles fizeram o trabalho de campo e foi concluído o mapeamento étnico-cultural. O que é que significa o mapeamento étnico-cultural? É a identificação do que tem, do que se produz e, sobretudo, do que foram essas pessoas. O que é que essas pessoas representam? Os seus pais, toda a sua ancestralidade. Hoje remanescentes. Remanescentes, né? Todos eles remanescentes de quilombolas. E essa discussão com eles, a partir da intervenção de antropólogo, de historiador e de cientista social, gerou mais de 1.500 páginas. Ou seja, a necessidade desse mapeamento era urgente, não era? Não só era urgente, como nós optamos pelo caminho mais longo. Porque há um decreto presidencial que basta um grupo de pessoas se autodefinirem como remanescentes de quilombo, que a Fundação Palmares analisa e, em geral, reconhece. Nós não fomos por esse caminho, que seria o caminho mais fácil. Nós fomos pelo caminho mais difícil. Mas é o caminho mais difícil porque vai demandar trabalho de um historiador, do antropólogo, do cientista social e a pesquisa de campo. Mas dá a segurança. Dá exatamente a segurança. Então, nós fomos a partir desse trabalho, que é o trabalho mais seguro para a identificação dessas comunidades e elaborar políticas públicas para essas entidades, para essas comunidades, a partir do mapeamento e basicamente a partir da certificação da Fundação Palmares, porque quem certifica a comunidade como quilombola são eles próprios que se autodefinem e quem certifica é a Fundação Palmares, ou seja, o governo federal. Quantas pessoas, quantas comunidades já foram mapeadas? Mapeadas 66. 65 se autodefiniram como quilombolas.
apenas uma em Senador Rui Palmeira, o Lajeiro Bonito, que são 20 quilombolas que ainda não se definiram. Eles se reconhecem, porque é muito não sei, talvez algum desarticulação? Tipo... Não, até que eles são articulados. Eu acho que eles estão num processo de discussão interna lá na comunidade e eles talvez não tenham sentido a necessidade de se autodefinir e mandar o abaixo-assinado, que é um abaixo-assinado simples, para a Fundação Palmares. Porque esse mapeamento gera benefícios para as comunidades, né? Sim, aí o mapeamento dá o suporte para a certificação, mas é a certificação que vai gerar as políticas públicas, porque já há políticas públicas definidas no governo federal e nos governos dos estados. Em Alagoas, você tem aí 6 ou 7 órgãos, a Secretaria de Educação, de Saúde, de Cultura, o ITERAL, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de... Basicamente são essas secretarias, mais o DR, que trabalha na área de infraestrutura, não tem uma gerência quilombola, mas trabalha junto, mas a FUNASA, o INCRA, né, que são órgãos federais que têm a ver com a política tanto indígena quanto, no caso da FUNASA, com indígena e quilombolas e comunidades rurais. Esse trabalho hoje tem um grupo formado na Secretaria da Mulher, coordenado pela secretária Cátia Borne, baseado nesse trabalho, nesse longo trabalho de mapeamento étnico-cultural, que isso gerou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho elaborou um questionário, que é um questionário tão minucioso quanto o questionário do IBGE. Isso, na verdade, é um estudo que vai gerar um censo, né? Que gera um censo das famílias quilombolas. A gente chama do censo nosso interno, mas não o censo do IBGE. Sim, claro. A partir do momento que a gente chega a essa conclusão, com o resultado do diagnóstico, eu já propus à secretária Cátia Borne para a gente sentar com o IBGE e entregar para o IBGE a localidade das comunidades, todas essas informações para o IBGE, e aí o IBGE passar a ter, para os seus próximos trabalhos de recenseamento, as comunidades certificadas. As referências, que até então ter a referência, né? E aí você vai começar a quantificar, inclusive nacionalmente, quem são essas comunidades certificadas no Brasil. Então, aí você passa a ter informações nacionais de todos os estados, de todos os municípios, onde se encontram e de que forma vivem os quilombolas no Brasil inteiro e em Alagoas especialmente. Quantos quilombolas representam as comunidades existentes de remanescentes aqui em Alagoas? Olha, nós estamos, os quilombolas eles estão em 35 municípios de Alagoas, de 102 eles estão em 35, e são 66 comunidades e tem 5.500 e poucos famílias. Se nós usarmos a média nacional de 4 pessoas por família, nós estamos falando aí em torno de 21 a 22 mil pessoas. Se o alagoano acha que isso é pouco, veja quantos municípios em Alagoas têm 20 mil habitantes. Eu, por exemplo, nasci em Anadia. A Anadia tem 210 anos de existência. Só tem 18, não chega a 19 mil habitantes. Então, se nós pegarmos aí de primeira, Pariconha, do Riacho, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Olivência, Palestina, tudo isso tem menos de 10 mil habitantes. Então, o conjunto dos quilombolas em Alagoas, ele é representativo, ele é significativo, tanto do ponto de vista numérico, quanto do ponto de vista social e ponto de vista histórico. Essas comunidades, elas vão, a partir desse momento da certificação, começam a ter, primeiro que elas passaram a ter uma coordenação, eles elegeram uma coordenação, eles têm uma coordenação, a coordenação estadual que tem ligações com a coordenação nacional. Há 10 dias atrás, o Ivo, que é um dos coordenadores nacional dos quilombolas, das comunidades quilombolas, ele esteve aqui em Maceió e reuniu com a coordenação em Arapiraca. Sobre esse assunto a gente vai falar mais na frente. Então, essa articulação criada entre eles é exatamente a articulação que vai ampliar a luta para a conquista da cidadania. Porque nós não podemos dizer que esses quilombolas são cidadãos. Eles estão excluídos? Totalmente excluídos.
eles não são cidadãos no sentido republicano que nós entendemos. Estão na linha de pobreza e a grande maioria, abaixo da linha de pobreza. Uma boa parte dessas comunidades, dessas famílias, vivem da Bolsa Família e de trabalho alugado. O que levou as famílias quilombolas a esse estado social, professor Magela? Isso tem a ver justamente com a composição e a discriminação na sua área, nas localidades? O que levou os quilombolas e o que levou a grande massa do povo negro brasileiro é a exclusão social, econômica, política. Preconceituosa. Através do preconceito, através da exclusão do trabalho, do analfabetismo, de tudo isso. Isso está na origem da nossa formação. Houve a abolição, mas não houve a integração do povo negro ao mundo do trabalho. Eles não tiveram acesso à terra, eles não tiveram acesso à escola, eles não tiveram acesso à cidadania elementar daquela época, que era o voto. Eles continuaram analfabetos, continuaram sem terra, continuaram sem emprego e foram formar favelas no Rio de Janeiro. A origem da favela, o Morro da Providência, por exemplo, é todo ele formado por ex-escravos. Então, essa base que originou a exclusão atual que nós nos defrontamos, ela vem de priscas eras. A inserção das comunidades quilombolas em programas sociais, em políticas públicas, isso há, no Brasil há. Mas a gente está muito aquém da necessidade dessas comunidades. É muito aquém dessas comunidades, assim como os indígenas. Assim como são minorias. São minorias, e as minorias no Brasil são tratadas como minoria no sentido mais cruel e mais cruel. Porque é minoria e você trata a minoria afastando ela de todos os bens que o restante do mundo civilizado, que tem acesso ao consumo, que tem acesso à escola, que tem acesso ao trabalho, que tem acesso aos bens produzidos pelo trabalho, eles estão excluídos. À margem. À margem. Eles não têm a moradia, eles moram em casebre, eles moram em casa de taipa. Eles não têm terra. E subemprego, não é? E vivem do subemprego, alugado por dia de trabalho. E agora consegue ter uma vida melhor em função dos programas sociais do governo federal. Então, é contra esse tipo de tratamento que nós, e aí, quando eu digo nós, não é o Iteral, nós é o governo do Estado, é o governador Teotônio Vilela, que tem conhecimento de todo esse trabalho, é a secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, Cátia Barnes, com quem a gente tem discutido, e o grupo de pessoas que estão trabalhando no Iteral. E há especificidades também com os quilombolas. Isso requer um corte vertical, digamos assim, nas políticas para adequar a necessidade dos quilombolas aos serviços que são oferecidos, não é? Como os índios, não é? Como os negros em geral, enfim. Como podemos visualizar o atendimento das políticas públicas às comunidades quilombolas atualmente? Olha, primeiro a partir dessa certificação, porque a gente já sabe do ponto de vista do território onde elas estão localizadas. Agora nós precisamos as políticas públicas do âmbito do município, as políticas públicas no âmbito do Estado e da União. Por isso que esse grupo de trabalho foi montado. Ele foi articulado, continua sendo articulado, está indo a campo e vai ter o resultado desse diagnóstico. Esse diagnóstico vai apontar todas as alternativas de projetos para a obtenção de recursos, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista da educação, da saúde, da cultura, da geração de renda e, sobretudo, da cidadania. Porque muitos desses quilombolas, eles não são cidadãos para o Estado, porque eles não têm registro de nascimento. Se eles não têm o registro de nascimento, eles sequer são reconhecidos pelo Estado. Então, o direito básico, além da vida, o direito básico, o sujeito tem o documento, a certidão de nascimento, que vai gerar todos os outros documentos. E, a partir daí, a criança não pode ir para a escola porque ela não tem a documentação necessária. Ela vai no posto de saúde, vai fazer a carteirinha de vacinação dela com que nome? Com que registro? Anônimo. Vai ser um anônimo, filho da Dona Maria. Ou um nome